Nossa Senhora de Fátima. Havendo passado mais de 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, muito se fala, mas pouco se conhece a respeito de suas revelações, tão cheias de significado e de mistério. Início das aparições. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima profetizou aos 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, que, se a humanidade não desse ouvidos aos apelos que ela vinha fazer, começaria uma Segunda Guerra Mundial pior que a primeira e que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. O que de fato aconteceu? A Segunda Guerra ocorreu de 1939 a 1945 e a Revolução Comunista na Rússia eclodiu um mês depois da 6ª aparição. Nossa Senhora vinha pedir a conversão pois, do contrário, duras perseguições se desencadeariam contra a Igreja e a mão de Deus puniria a terra por sua infidelidade. Qual caminho a humanidade seguiu? Todos nós sabemos. Entretanto, por cima destas previsões mais catastróficas, Nossa Senhora anunciou um sol de esperança. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. As profecias de Fátima são, antes de tudo, palavras de confiança e de certeza da vitória. Não é o anúncio do fim, mas a aurora de uma nova era histórica. Esta era histórica virá como uma grande misericórdia. O triunfo dela é o triunfo de Cristo. É o reino de Maria no reino de Cristo. Aparições de Fátima. Aparições do anjo de Portugal. Assim como o nascimento de Jesus foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel, também as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos foram preparadas por meio de 3 aparições do anjo de Portugal, depois das quais passaram a ter uma vida de oração e sacrifício muito mais intensa, tudo oferecido em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. A primeira das aparições deu-se numa colina próxima da Cova da Iria, denominada Cabeço. No verão de 1916, quando os 3 pastorinhos brincavam no terreiro da casa dos pais de Lúcia, junto a um poço ali existente, aparece-lhes novamente o anjo, como narra a irmã Lúcia. As crianças passam a ter presente em sua alma a necessidade de reparar os pecados dos homens, como conta Walsh a respeito de Francisco. No fim do verão ou princípio do outono de 1916, mais uma vez na louca do Cabeço, deu-se a última aparição do celeste mensageiro. Havendo as crianças terminado de merendar, em vez de começarem a brincar, foram rezar numa gruta próxima. Estavam eles de joelhos inclinados, rezando a oração ensinada pelo anjo, quando ele tornou a se fazer ver, como nos conta a irmã Lúcia. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas 3 crianças, as quais, a partir de então, começaram a sofrer e rezar fervorosamente pelos pecadores. Estavam assim já preparados para o encontro com a Rainha dos Anjos. 13 de maio de 1917. Primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. Um dos mais marcantes fatos de nossos tempos deu-se no começo do século XX, no dia 13 de maio de 1917, quando Nossa Senhora se manifestou aos 3 pastorinhos, pedindo orações e sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. Recomendou também que rezassem o terço todos os dias. Naquela manhã de domingo, 13 de maio, depois de assistirem à missa na igreja de Aljustreu, onde moravam, saíram em direção à serra com seu pequeno rebanho de ovelhas. Lúcia disse em tom categórico: "Vamos para as terras de meu pai, na Cova da Iria." Obedecendo, os outros tocaram as ovelhas, e lá se foram pela Serra de Aire. Por volta do meio-dia, após terem tomado seu lanche e rezado o terço, conforme o pedido que o anjo lhes havia feito, de súbito, as 3 crianças viram como que um clarão de relâmpago, que as surpreendeu. Olharam para o céu e, depois, umas para as outras, ficaram mudas e pasmas, pois o horizonte estava limpo e sereno. Que seria? Lúcia, então, ordenou: "Vamos embora, que pode vir trovoada." "Pois vamos," disse Jacinta. A meio caminho, viram um segundo relâmpago. Com redobrado susto apertaram o passo, continuando a descer.
Porém, mal haviam chegado ao fundo da cova da Iria pararam, confusos e maravilhados, ali, a curta distância, sobre uma carrasqueira de pouco mais de 1 metro, aparecia-lhes a Mãe de Deus. Segundo as descrições da irmã Lúcia, era uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. O vestido, mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado ao pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as folhas da azinheira. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco com bordas de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos, as trazia juntas a rezar, apoiadas no peito, da direita pendia um lindo rosário de contas como pérolas brilhantes, do qual pendia uma cruz de intensa luz prateada. Seu único adorno era um delicado colar de ouro, de pura luz, que lhe caía sobre o peito, do qual pendia uma pequena esfera do mesmo metal, quase à altura da cintura. Diante da admiração respeitosa dos pastorinhos, a Santíssima Virgem lhes disse com suave bondade: Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. De onde é você, Messê? Lhe perguntei. Sou do céu. E que é que você, Messê, me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 raparigas que tinham morrido há pouco. Eram minhas amigas e estavam em minha casa a aprender a tecedeiras com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. Parece-me que devia ter uns 16 anos. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Parece-me que devia ter de 18 a 20 anos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou-se a elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A celeste mensageira havia produzido nas crianças uma deliciosa impressão de paz e de alegria radiante. De tempos em tempos, o silêncio em que tinham caído era cortado por esta jubilosa exclamação de Jacinta: Ai! Que senhora tão bonita! Ai! Que senhora tão bonita! Nesta, como nas outras aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia, sendo que Jacinta só via e ouvia o que ela dizia. Francisco, entretanto, não a ouvia, mas somente a via. Quando as 2 meninas lhe relataram o que Nossa Senhora disse a respeito dele, ficou muito contente, cruzando as mãos acima de sua cabeça, exclamou em alta voz: Ó minha Nossa Senhora! Terços digo eu quantos vós quiserdes.
Aquela senhora tão bonita, como dizia Jacinta, não deu nenhuma ordem para as crianças manterem sigilo sobre a aparição. Mesmo assim, fizeram um pacto infantil de segredo, resolvendo não contar nada a ninguém, tal como haviam feito quando o anjo lhes aparecerá. Como sabemos, crianças não são boas para guardar segredo, e Jacinta tão logo se encontrou com a mãe, correu para contar-lhe o que tinha ocorrido na cova da Iria. Mas esta não lhe deu nenhum crédito e julgou tratar-se de imaginação infantil. Mais tarde, durante o jantar com toda a família reunida, Jacinta tornou a contar sua história, deixando seu irmão Francisco numa situação bem difícil. Por um lado, não queria mentir e, por outro, não queria quebrar a promessa feita à prima Lúcia. Optou por ficar em silêncio. Porém, ao ser interrogado pelo pai, o qual sabia ser o filho incapaz de mentir, não restou outra saída senão confirmar o que Jacinta acabava de contar. Foi impossível evitar que a notícia corresse por toda a parte. 13 de junho de 1917. Segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima. Por ocasião da segunda aparição, Nossa Senhora revela que levaria em breve Jacinta e Francisco, mas Lúcia ficaria por mais algum tempo, sendo instrumento para tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada. Revelou também o desejo de seu divino filho de se estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração dela. No dia 13 de junho, muitos devotos e curiosos compareceram ao local da aparição. Era por volta de 50 o número de pessoas. Depois de rezarem o terço, uma moça pediu que se recitasse também a ladainha da Santíssima Virgem. Lúcia, entretanto, disse que não daria mais tempo. A luz, que elas chamavam de relâmpago, começava a aparecer. As crianças se ajoelharam perto da zinheira e ali pousou Nossa Senhora, como no mês anterior. Irmã Lúcia assim transcreve o diálogo. Você mecê que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Fico cá sozinha? Perguntei, com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas últimas palavras, que abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora, estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. A senhora, então, começou a se elevar acima do arbusto e, subindo suavemente pela luminosa estrada que seu incomparável brilho parecia abrir no firmamento, até desaparecer. Lúcia gritou aos circunstantes. Se a querem ver, olhem, vai além. Desaparecida por completo a visão, Lúcia exclamou. Pronto. Agora não se vê mais, já entrou no céu e se fecharam as portas. O público ali presente, embora não tivesse visto Nossa Senhora, compreendeu que acabava de se passar algo de extraordinário e sobrenatural. Várias pessoas começaram a tirar raminhos e folhinhas da copa da zinheira, mas logo foram advertidos por Lúcia que colhessem apenas os de baixo. No caminho de volta para casa, todos iam rezando o terço em louvor à Augusta Senhora que se dignara descer do céu até aquele perdido recanto de Portugal.
13 de julho de 1917. Terceira aparição. Isto não o digais a ninguém. Foi na terceira aparição que Nossa Senhora revelou-lhes o famoso segredo, nas suas 3 partes, ordenando que não contassem a ninguém. Anunciou também que no mês de outubro faria um milagre por onde todos acreditariam nas aparições. No dia anterior em que se daria a terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima, Lúcia estava resolvida a não comparecer à cova da Iria, por estar passando por uma dura prova. A mãe não lhe dava crédito e a acusava de mentirosa. Ademais, o pároco do local, depois de a ter interrogado meticulosamente, pronunciou-se da seguinte forma: não me parece uma revelação do céu. Quando se dão estas coisas, por ordinário, Nosso Senhor manda essas almas, a quem se comunica, dar conta do que se passa a seus confessores ou párocos, e esta, ao contrário, retrai-se quanto pode. Isto também pode ser um engano do demônio. Vamos ver. O futuro nos dirá o que havemos de pensar. A tal ponto esta dúvida foi tomando seu subconsciente que, certa noite, acordou gritando. Depois, contou o que havia sonhado. Viu o demônio que, rindo-se de me ter enganado, fazia esforços por me arrastar para o inferno. Ao ver-me nas suas garras, comecei a gritar de tal forma, chamando Nossa Senhora, que acordei minha mãe, a qual me chamou, aflita, perguntando-me o que eu tinha. No dia 12 pela tarde, Jacinta e Francisco tentaram convencer Lúcia de todos os modos, mostrando-lhe ser impossível que a senhora tivesse qualquer relação com o inferno, muito pelo contrário. Lúcia, todavia, permanecia firme em sua resolução. A Jacinta, que me insistia com lágrimas nos olhos para acompanhá-los até a cova da Iria, Lúcia disse: olha, se a senhora te perguntar por mim, diz-lhe que não vou, porque tenho medo que seja o demônio. No dia seguinte, ao aproximar-se a hora em que deviam partir, Lúcia sentiu-se impulsionada por uma estranha força, que não era fácil resistir. Foi-se encontrar com os primos e os encontrou no quarto, de joelhos, chorando e rezando, como ela mesma conta. Então vocês não vão? Lhes perguntei. Sente não nos atrevemos a ir, anda, vem. Já cá vou, lhes respondi. Então, com um semblante já alegre, partiram comigo. E as 3 crianças se puseram a caminho. Ao chegarem no local das aparições, surpreenderam-se com a multidão que ali se encontrava, eram entre 2 ou 3 mil pessoas. A irmã Lúcia narra o que aconteceu. Vimos o reflexo da costumada luz, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Você que me quer? Perguntei. Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que você nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver, para acreditar. E foi então que Nossa Senhora lhes revelou o segredo, o coração da mensagem de Fátima, ordenando-lhes ao final, isto não o digais a ninguém. 19 de agosto de 1917. Quarta aparição. Aprovação dos pastorinhos. A quarta aparição foi assinalada por inúmeros acontecimentos que marcaram profundamente a vida das crianças. Seus pais foram intimados pelas autoridades locais, o padre local não lhes dava crédito, foram elas submetidas a exaustivos interrogatórios, sequestradas, ameaçadas de morte e até mesmo ficaram presas em uma cadeia pública junto com outros detentos. No dia marcado para a aparição não puderam comparecer, mas nem por isso Nossa Senhora de Fátima deixou de visitá-los dias depois em outro local, onde pede novamente que rezem muito pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Aproximava-se o dia 13 de agosto, data prevista para a quarta aparição da mensageira celestial. A situação das crianças, porém, não era nada fácil.
Elas estavam no meio de um fogo cruzado, pois, de um lado, havia autoridades civis e políticas abertamente contrárias à religião e, de outro, a prudência da Igreja que não se pronunciava favoravelmente com relação às aparições. Eram os anos posteriores à queda do regime monárquico em Portugal, fato ocorrido em 1910, e a Igreja Católica vivia dias difíceis. O administrador do Conselho de Vila Nova de Ourém, Arthur de Oliveira Santos, era anticatólico. Como Fátima pertencia justo ao Conselho de Vila Nova de Ourém, o administrador mandou intimar os pais dos pastorinhos, com seus filhos, para o sábado, dia 11 de agosto, ao meio-dia. Na realidade, os pais de Lúcia não acreditavam nas aparições e esperavam que o medo vencesse a filha, para que pudessem voltar à tranquilidade de seus afazeres. Lúcia e o pai foram inquiridos a respeito do segredo e ela resistiu, mesmo tendo sido ameaçada de morte. O Sr. Marto foi sozinho e não levou Jacinta nem Francisco, pois ele e da Olímpia, sua esposa, pensavam diferente dos pais de Lúcia. O administrador foi duro com o Sr. Marto, porque ele não levou os filhos, e resolveu ir até sua casa, desta vez acompanhado de um sacerdote. O sequestro dos pastorinhos. Estando o administrador em casa dos pastorinhos, acompanhado do pároco local, quis interrogar Francisco e Jacinta. Como não conseguiu nenhum resultado, resolveu-se utilizar de uma artimanha, levando os videntes até a casa do pároco, para serem novamente examinados por ele e pelo próprio sacerdote. O pároco, querendo lavar as mãos e ficar bem com a autoridade civil, interrogou Lúcia primeiro, dizendo-lhe que estavam mentindo, enganando muita gente com a história das aparições, concluindo que todo aquele que diz mentiras vai para o inferno. A menina, inspirada pelo Espírito Santo, respondeu com firmeza: Se quem mente vai para o inferno, eu não vou para o inferno. Porque eu não minto e digo somente o que vi e o que a senhora me disse. Quanto ao povo que vai lá, vai porque quer. Nós não chamamos ninguém. Tendo sido frustrada a tentativa, o administrador resolveu usar de outra tática. Enganou os pastorinhos, os convidando a irem em seu carro até o local das aparições, mas na verdade sequestrou, indo para Ourém a toda velocidade. Lá, os deixou em casa com sua esposa. Comulou os pequenos de saborosas comidas, fazendo-os brincar com os próprios filhos. Esperava, com isso, amolecer as crianças com todas aquelas manifestações de falsa amabilidade. Deste modo, os pastorinhos passaram o dia da aparição distantes da cova da Iria. Na ocasião, Francisco soube exprimir bem a dúvida que brotava no coração dos 3 pastorinhos. Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste, por a gente não ir à cova de Iria, e não volte mais a aparecer-nos. E eu gostava tanto de a ver. E, com uma inocência de comover qualquer coração, concluía: De certo não nos apareceu no dia 13 para não ir à casa do senhor administrador, talvez por ele ser tão mau. Enquanto isso, na cova da Iria. Já na cova da Iria, uma multidão calculada entre 5 a 6 mil pessoas, esperava os pequenos videntes na hora em que Nossa Senhora de Fátima costumava aparecer. Desde as 11 horas o povo rezava e cantava. No entanto, onde estavam as crianças? Por volta do meio-dia, enquanto rezavam o terço, chegou alguém de Fátima com a notícia do rapto dos pastorinhos, despertando forte indignação entre todos. Neste momento, repentinamente ouviu-se um leve murmúrio, seguido de um estrondo de trovão e um relâmpago, como das outras vezes. Viram, então, uma nuvenzinha branca, transparente e leve, pousar suavemente sobre a carrasqueira por uns instantes. Pouco depois, elevou-se e se dissipou no azul do céu. Tudo indica que Nossa Senhora de Fátima veio e, não encontrando os pequenos, se retirou, manifestando-se por meio destes sinais para que a multidão se desse conta de sua presença. A prisão das crianças. Havendo passado a noite na casa do administrador, na manhã seguinte os guardas levaram os pequenos para exaustivos interrogatórios na sede da administração. Queriam a todo custo descobrir o segredo, mas as crianças ficaram firmes e tudo foi em vão.
Até mesmo ouro lhes ofereceram, todavia eles resistiram e não contaram nada. Depois, partiram para as ameaças, e ameaças terríveis para pequenas crianças, como a de jogá-las num caldeirão de azeite onde morreriam fritas. Por fim, o administrador terminou por prender os pastorinhos numa cela da cadeia pública, junto com criminosos. Jacinta chorava com saudade dos pais, que temia nunca mais voltar a ver. Francisco, para encorajar a irmãzinha e a prima a oferecerem tais tormentos como sacrifício pela conversão dos pecadores, conforme o anjo e a própria Virgem os havia ensinado, disse: "A mãe, se não a tornarmos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. Isso é que mais me custa. Mas também ofereço pelos pecadores." A isto, Jacinta acrescentou que deviam oferecer também pelo Santo Padre em reparação às ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. No convívio com os criminosos, na prisão, resolveram rezar o terço. Cena inaudita, os detentos que ali se encontravam se ajoelharam também, movidos pelo exemplo irresistível daqueles 3 confessores da fé. Apesar do alívio que sentiram na recitação do terço, terminada a oração, Jacinta voltou-se para a janela e tornou a chorar. Os presos que ali se encontravam queriam consolar aquela heroína de apenas 7 anos, tentando convencê-la a revelar o segredo. "Mas vocês", diziam eles, "digam ao senhor administrador lá esse segredo. Que lhes importa que essa senhora não queira?" "Isso não", respondeu a Jacinta com vivacidade, "antes quero morrer." Ameaças e heroísmo dos videntes. Chegou a hora mais crucial da prova. Chamaram os pastorinhos para o gabinete do administrador. Em tom intimidativo, este mandou levar Jacinta para, segundo sua ameaça, o caldeirão de azeite fervendo, já que ela não revelava o segredo. Pensavam que, sendo a mais nova, não resistiria ao medo e o contaria. No entanto, a menina acompanhou aquele que a chamava sem dizer uma palavra. Em seguida pegaram Francisco pelo braço. Ele, em lágrimas, mas resoluto e firme, tampouco contou o segredo. Por fim, foi a vez de Lúcia. Ainda que tivesse a ideia de que seus primos estivessem mortos e de que ela seria a próxima, não revelou o segredo e resistiu àquela cruel pressão, também com heroísmo notável. Pouco tempo depois, estavam ela e os 2 primos num quarto, abraçando-se com alegria. Sem embargo, o tormento ainda não havia passado. Recordemos que a todo este sofrimento se deve acrescentar o aparente abandono da família e as dúvidas que o pároco levantou. No dia seguinte, 15 de agosto, festa da Assunção de Maria, o administrador os submeteu a novos inquéritos. Vendo perdido seu intento, temendo o pior, devido a um verdadeiro levante popular em defesa das crianças, e querendo salvar a própria pele, resolveu devolvê-las na residência do pároco de Fátima. Nossa Senhora os visita em Valinhos. Tendo em vista que não se encontraram com Nossa Senhora no dia 13 de agosto, os pastorinhos ficaram com um misto de esperança e desânimo. 4 dias depois do sequestro, em 19 de agosto, Jacinta não foi ao campo, e seu irmão João, de 11 anos, a substituiu na guarda do rebanho. Estando próximos de Aljustreu, num local chamado Valinhos, Francisco e Lúcia, por volta das 4 horas da tarde, perceberam algo de sobrenatural prenunciando a chegada da celeste mensageira. Lembraram-se imediatamente de Jacinta e pediram que João fosse chamar sua irmã às pressas, chegando esta justo a tempo da aparição. Assim narra Lúcia o que aconteceu. Entretanto, vi, com Francisco, o reflexo da luz a que chamávamos relâmpago, e chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que você me quer? Quero que continueis a ir à cova de Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre, para que todos acreditem. Que é que você quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova de Iria? Façam 2 andores, leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco, o outro,
que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Lúcia pede pela cura de uns doentes e Nossa Senhora de Fátima diz que alguns curaria durante o ano. Em seguida, com uma fisionomia entristecida acrescenta: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Como se pode facilmente concluir, a Virgem Maria, em sua indizível bondade materna, quis vir em socorro daqueles filhos prediletos para os confortar depois do terrível sofrimento pelo qual haviam passado. 3 de setembro de 1917. Quinta e penúltima aparição de Nossa Senhora de Fátima. Na quinta aparição recomendou que continuassem a rezar o terço para o fim da guerra, disse que Deus estava contente com os sacrifícios dos pastorinhos e reafirmou que faria um milagre em outubro. Ao longo das sucessivas aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, aumentava o número dos que nelas acreditavam. No dia 13 de setembro verificou-se um extraordinário número de peregrinos presentes no local. Muitos já se haviam posto a caminho desde o dia anterior e formavam uma multidão cheia de respeito, calculada entre 15 e 20 mil pessoas, ou talvez mais. Assim narra a irmã Lúcia. Ao aproximar-se a hora, lá fui, com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam apinhadas de gente. Todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se, de joelhos, diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Tão logo chegaram à Cova da Iria, junto da carrasqueira, começaram a rezar o terço com o povo. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço, para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. As crianças tinham passado a usar como cilício um pedaço de corda grossa, que não tiravam nem para dormir. Isto lhes impedia muitas vezes o sono e passavam noites inteiras em claro. Daí o elogio e a recomendação de Nossa Senhora. Continua Lúcia a narrar seu diálogo com a Virgem Santíssima. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas, a cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre, para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Ainda que breve, a aparição de Nossa Senhora deixou os pequenos videntes felicíssimos, consolados e fortalecidos em sua fé. Francisco, de modo especial, sentia-se transportado de alegria com a perspectiva de que, no próximo mês, viria o Nosso Senhor, como lhes prometera a Rainha do Céu e da Terra. 13 de outubro de 1917. Última aparição. Eu sou a Senhora do Rosário. Na última aparição, Nossa Senhora revelou-se como sendo a Senhora do Rosário, pediu que fizessem uma capela no local em sua honra, que rezassem o terço todos os dias e profetizou que a guerra terminaria em breve. Realizou também diante da multidão o milagre anunciado, o sol começou a bailar, várias pessoas foram curadas e as roupas ensopadas pela chuva que caíra caudalosamente antes da aparição estavam completamente secas. Naquela manhã fria de outono, uma chuva persistente e abundante tinha transformado a Cova da Iria num imenso lamaçal, e parecia ensopar até os ossos da multidão de 50 a 70 mil peregrinos que ali se apinhava, vinda de todos os cantos de Portugal. Por volta das 11h30 da manhã, aquele mar de gente abriu passagem aos 3 videntes que se aproximavam. É a irmã Lúcia quem nos relata o que se seguiu. Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo era em massa. A chuva, torrencial.
Minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegados à cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que você me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir, se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. Uns, sim, outros, não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E, abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto que se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Tendo Nossa Senhora desaparecido nesta luz que ela mesma irradiava, no céu sucederam-se 3 novas visões, 3 quadros, simbolizando, um após outro, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos do Rosário. Junto ao sol apareceu a Sagrada Família, São José, com o menino Jesus nos braços, e Nossa Senhora do Rosário. A Virgem vestiu uma túnica branca e um manto azul, São José estava também de branco, e o menino Jesus de vermelho claro. Traçando 3 vezes no ar uma cruz, São José com o menino pareciam abençoar o mundo. As 2 cenas seguintes foram vistas apenas por Lúcia. Primeiramente, Nosso Senhor, transido de sofrimento, como a caminho do Calvário, e Nossa Senhora das Dores, mas sem a espada no peito. O Divino Redentor abençoou o mundo da mesma forma que São José. Logo depois, apareceu gloriosa Nossa Senhora do Carmo. Coroada Rainha do Universo, com o menino Jesus ao colo. Enquanto os 3 pastorinhos contemplavam os celestiais personagens, operou-se ante os olhos da multidão o milagre anunciado. Chovera durante toda a aparição. Lúcia, ao término de seu colóquio com Nossa Senhora, gritara para o povo: "Olhem para o sol!" Então rasgaram-se as nuvens e o sol apareceu como um imenso disco luminoso. Apesar de seu intenso brilho, podia ser olhado diretamente sem ferir a vista. As pessoas o contemplavam absortas quando, de súbito, o astro se pôs a dançar, a bailar, parou outra vez e outra vez começou a dançar, até que por fim pareceu que se soltasse do céu e viesse para cima da gente, segundo a descrição de um dos presentes. O ciclo das visões de Fátima estava encerrado. Após tais prodígios, todos se entreolhavam perturbados. Em seguida, a alegria explodiu. Milagre! As crianças tinham razão. Os gritos de entusiasmo ecoavam pelas colinas e muitos notavam que sua roupa, encharcada alguns minutos antes, estava completamente seca. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de muitos quilômetros do local das aparições. Em 1930, o bispo de Leiria autorizou oficialmente o culto a Nossa Senhora de Fátima, reconhecendo a autenticidade das aparições. Desde então, a devoção a Nossa Senhora de Fátima se espalhou por todo o mundo, e a Igreja Católica reconheceu as aparições como um evento sobrenatural. Os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto faleceram pouco depois das aparições, vítimas da epidemia de gripe espanhola que assolou a Europa na época. Eles foram beatificados em 2000 pelo Papa João Paulo II, e canonizados em 2017 pelo Papa Francisco, tornando-se os mais jovens santos não mártires da Igreja Católica. Já Lúcia dos Santos entrou para a vida religiosa, ingressando no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, Portugal. Ela faleceu em 2005, aos 97 anos. Em seus escritos,
Lúcia relatou os detalhes das aparições e a mensagem que Nossa Senhora de Fátima lhe transmitiu, tornando-se uma importante figura da espiritualidade católica.